Olá, pessoal! Então, estamos começando a nossa terceira semana da Metodologia de Ensino de Matemática 2. Nesta terceira semana, iremos abordar grandezas e medidas. Conversemos um pouco. Vocês já mediram alguma coisa hoje? Aposto que sim. Aqui no espaço da cozinha, fica muito mais simples e agradável ensinar a temida matemática. Então, utilizando aqui os espaços, pequenos medidores como colheres de vários tamanhos, conchas, o copo, a caneca ou apenas uma xícara, nós podemos então reforçar o conceito de medidores não convencionais no dia a dia de uma cozinha. Nós também podemos, no espaço da cozinha, muito bem relacionar o nosso conceito de grandezas e medidas utilizando alternativas graduadas, como no caso destes aqui demonstrados. Uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, assim como para as xícaras. Uma xícara comporta nada mais, nada menos que 240 ml, assim como um terço dessa xícara, 80 ml. E assim nós podemos fazer a relação da quantidade não convencional, xícara, com a capacidade e o volume comportado nesses recipientes. Assim como os medidores demonstrados, nós também temos medidores graduados para quantidades maiores. Aqui nós podemos visualizar 1000 ml, ou seja, 1 litro. Aqui 1000 ml, a variação vai de 100 em 100 ml, então isso é importante para que você possa ilustrar também a questão da graduação, das medidas, da quantidade necessária. Por exemplo, João toma um copo de leite. Quantos copos de leite ele toma ao longo de uma semana? Então, isso pode permitir a quantificação. Ou mesmo numa jarra de suco, tem um volume X de suco. Quantos copos de 200 ml nós conseguiremos obter a partir dessa jarra? Então, com esse tipo de recipiente graduado, você vai conseguir fazer uma demonstração prática, visível para os seus alunos. Outro objeto, para uma quantidade um pouco menor, meio litro, 500 ml, ou ainda trabalhar a questão das xícaras. Aqui nós temos um outro demonstrador para gramas, ml e xícaras. Também muito útil no espaço da cozinha e pode ser muito bem aproveitado para as demonstrações práticas com os seus alunos no desenvolvimento de uma receita, por exemplo. É fato que a necessidade de medir já circunda o homem desde os tempos mais remotos. E como trabalhar isso na sala de aula? A começar por alternativas não convencionais. Qual o tamanho da carteira na escola? Qual o tamanho de uma toalha para a nossa mesa? Como palitos. As crianças, ao brincarem com uma corda maior, permite-se que 2 ou mais brinquem juntos. Ao brincar com uma corda menor, apenas um poderá entrar na brincadeira. Outras formas de medir poderia ser, por exemplo, o barbante, qual o tamanho da sala de aula. Dessa forma, você ainda pode pedir aos seus alunos para que leve para a sala de aula ou mesmo observe nas prateleiras da sua casa a informação nutricional dos vários recipientes, quanto de arroz a sua família gasta por semana, por mês, quantos quilos de farinha, quantos quilos de açúcar. Trabalhar ainda a quantidade, o volume, a capacidade que cada recipiente comporta desse produto. Para reforçar os conteúdos de grandezas e medidas convencionais e não convencionais, você ainda pode recorrer à contação de história e trabalhar um verdadeiro laboratório de matemática em sua sala de aula, como no caso de um chá na casa de Dona Lalá, os gêmeos, de que tamanho é o pé do rei, quem vai ficar com pêssego. As crianças vão adorar você trabalhar de forma prática e lúdica, elaborando uma receita no contexto da sala de aula, ou mesmo se essa atividade for destinada para ser feito com a família. Pensando em reforçar cada vez mais esse modelo de aulas práticas e lúdicas a partir do cotidiano do aluno,
nós propomos, nessa unidade de grandezas e medidas, uma atividade super interessante, que é a fabricação de um bolo de caneca, que pode muito bem ser feito no contexto da sala de aula, na cozinha da escola ou ainda pelas crianças com suas famílias na cozinha de sua casa, para reforçar então todo o aprendizado de grandezas e medidas. Nós vamos focar nessa atividade especificamente na capacidade e massa. Vamos lá à nossa receita. Para fazê-la, nós vamos precisar destes ingredientes, ainda de uma balança e medidores graduados necessários para pequenas medidas. É a hora de você fazer a relação dos instrumentos de medida com os conceitos a serem trabalhados. Como a nossa intenção ao trabalhar esta receita será abordar a medida de massa em grandeza e a medida de massa em capacidade, nós vamos ora utilizar a balança, ora utilizar as medidas graduadas que nós temos para melhor quantificar os nossos ingredientes. Vamos lá então à preparação da nossa receita. Comecemos primeiramente com os líquidos, lembrando que cada um desses ingredientes podem estar nas mãos dos alunos, divididos em grupos, e os mesmos irem trabalhando já o conceito de medida e grandeza ao utilizarem a balança e os próprios medidores graduados. Comecemos então pelo nosso primeiro ingrediente líquido, o leite. Nós vamos precisar de 60 ml. Lembrando que durante todas as etapas de medição e quantificação deverão ser utilizados a relação do conceito de medida de massa, grandeza, que pode ser dada em gramas, quilogramas, assim como da medida de capacidade, em ml, litros. Vamos lá para o nosso primeiro ingrediente. Nós temos aqui um medidor de xícara, e assim como a graduação para ml. Então, nós vamos, nessa primeira demonstração, utilizar o medidor, pois nós precisamos de 4 colheres de sopa de leite, ou seja, numa tabela de equivalência a 60 ml. Desta forma, nós já podemos trabalhar com os alunos a relação da capacidade de massa. Desde o primeiro ingrediente, é importante que você faça a relação com os medidores graduados, assim como com a própria balança. Nós vamos precisar, para o preparo dessa receita, cerca de 4 colheres de leite, que é uma medida não convencional. Então, nós estamos utilizando um medidor que corresponde a 60 ml, ou seja, cada uma colher de sopa corresponde nada mais, nada menos a 15 ml de leite. E é o que nós vamos precisar nessa receita. Vá na sua sala de aula construindo esta tabela de correlação com os alunos. Para o nosso segundo ingrediente, vamos precisar de 4 colheres de sopa de óleo, o que corresponde também a 60 ml. Então, nós poderíamos estar utilizando o mesmo medidor, 60 ml. Você também poderia utilizar, nesse momento, a própria balança, fazendo a tara correspondente, para que, então, você obtenha a quantidade relativa em gramas. A ideia é que fique bem claro para o aluno, neste momento, que ao preparar uma receita como essa, tão simples, na sua sala de aula ou na própria casa com os pais, ele consiga fazer a relação direta da quantidade de massa em gramas ou quilogramas, assim como da medida de capacidade em litros, em ml ou litros, e assim por diante. Vamos então para o nosso terceiro ingrediente, a farinha de trigo. Neste momento, nós optamos por utilizar um outro recurso, que é a balança. Optamos por utilizar uma colher de sopa graduada, assim como quantificar a medida de massa em grandeza numa balança. Então, dessa forma, nós já preparamos, a balança está zerada.
Forramos a mesma com um papel toalha para melhor higienização e vamos então adicionar a farinha na quantidade correta. Uma vez adicionadas as 3 colheres de farinha, nós podemos então observar na balança a quantidade em gramas, ou seja, a medida de massa, de grandeza desta quantidade de farinha, ou seja, as 3 colheres. Nós temos nada mais, nada menos que 60 gramas. A ideia, ao trazer vocês para este espaço da cozinha, é justamente demonstrar objetos, quantificadores de medidas não convencionais e convencionais. Nesse momento, então, você adiciona o ingrediente farinha de trigo. Gente, isso na sala de aula rende muito, muito, muito o assunto. É um momento de preparação onde os alunos podem já estar ajudando na preparação da própria massa. Se eles estiverem fazendo em casa, no acompanhamento de um adulto, eles também podem estar tendo a oportunidade de preparar e depois relatar isso na escola, falar da quantidade. É importante que você relate que os ingredientes não podem estar nem de mais e nem de menos para que a receita dê certo. Por isso, a necessidade de medir e utilizar realmente quantificadores adequados, para se ter, então, a quantidade de massa, seja ela em gramas ou a capacidade em litros, a quantidade em volumes. A nossa mistura já está começando a ficar homogênea, então nós vamos adicionar o nosso quarto ingrediente. Agora que nós já sabemos quanto corresponde uma colher, basta nós adicionarmos os demais ingredientes utilizando essa mesma medida graduada. Então, para completar o nosso delicioso bolo de chocolate, nós ainda vamos adicionar 3 colheres de chocolate. Na tabela de equivalência, sabe-se que cada colher de achocolatado ou de chocolate corresponde a mais ou menos 6 gramas e que essas 6 gramas equivale a 15 ml, ou seja, uma colher de sopa. Agora que a nossa massa já está bastante homogênea, é a hora do segredinho, que é a pitada de fermento. Nós mexemos sem muito carinho até agora a nossa massa. O segredo do bolo de caneca é nesse momento. Então, uma pitada não dá para quantificar com medidores graduados. Então, o que é uma pitada? Nada mais, nada menos aquilo que cabe entre os seus 2 dedos, o indicador e o polegar. Então, vamos lá para a nossa pitada de fermento. Agora, nós adicionamos a nossa pitada e já mexemos com bastante cuidado. Daqui a pouco, o nosso bolo estará pronto para ir ao forno. Uma outra medida importante na cozinha é o tempo. Neste momento, nós vamos levar em consideração o tempo para o nosso bolo assar. Nós vamos precisar de 3 minutos. É um outro momento de se trabalhar uma outra grandeza, que será nada mais, nada menos que a medida de tempo. Esse é um momento muito importante. Qual criança não vai adorar decorar o seu próprio bolo? Se não for possível que cada criança faça o seu bolo de caneca, desenvolva então a receita com toda a turma em um único tabuleiro. É importante que ele fique bem decorado para que todos possam então desfrutar. Dessa forma, a gente espera ter colaborado com você, professor, para motivá-lo a cada vez mais desenvolver práticas lúdicas e interessantes para discutir os temas da matemática. Depois de decorado, é só experimentar o bolo preparado nessa deliciosa aula de matemática.